Uhum. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Café com Jesus de agosto. Estamos aqui muito felizes, contentes, com a nossa querida irmã Hélida, com o nosso querido irmão Maurício, se Deus quiser, com a nossa querida irmã Graça Amora, que está se conectando aqui junto conosco, e com todos vocês que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida. Mas antes, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz. Por favor, avisem quando estiver Uhum. aparecendo aí. Certo. Já apareceu? Não, apareceu. Tá. Apareceu aí, Maurício? Sim, perfeito. Não sei se a Graça já entrou. Graça, você está aí, por aí? Está escutando a gente? Ainda não, né? Bom, vamos lá, pessoal. Então, vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, ditado... Bom dia. Bom dia, Graça. Parece ali. Bom, vamos lá. Vamos ler a página do livro Via de Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Capítulo 97, o Verbo é Criador. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 15, versículo 18. O ensinamento do Mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. É indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente, pela boca, é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconsistentes, surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem ainda, quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica
em derredor de quem o mobiliza, a imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio de conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva da nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Emmanuel, então, nos traz uma mensagem de profunda significação. Então vamos orar. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, divino amigo. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, pela graça do teu amor que se estende até nós, nos dando a força, nos dando o carinho, nos dando o amor, para que o nosso coração possa ser inundado e para que a tua luz se faça dentro de nós. Sê conosco, amigo, cuida do nosso coração. Vós que sois o jardineiro das almas, cuida do nosso jardim interior, junto conosco, para que nós possamos florescer a flor maior do teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pessoal, como eu estava falando, hoje a gente vai falar de uma parábola que é uma coisa linda, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Antes de compartilhar, eu quero dar as boas-vindas à minha amiga, grande amiga Graça Amora, querida amiga, querido, né? Não só a Graça, né, ao seu companheiro também, sejam bem-vindos, né, ao Café com Jesus. Bom, Obrigada. você deve estar ocupado aí no café da manhã, enquanto isso está escutando. Beleza, não tem problema. Fica com a gente aqui. Olha só, gente, eu estou aqui, então, agora, falando sobre a parábola da ovelha perdida. Então, essa parábola, ela está em Mateus, capítulo 18, versículo 12 a 14, e também está em Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 7. Eu vou ler primeiro, eu vou ler as duas, tá? E eu vou ler primeiro a parábola de Mateus, que é a mais conhecida, né? Que começa assim: que vos parece se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não abandona as 99 sobre o monte e, indo, procura a extraviada? E se acontece achá-la, em verdade vos digo, que se alegra mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram? Assim, não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que se perca nenhum destes pequeninos. E agora eu vou ler Lucas. Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 7. A parábola de Lucas é um pouquinho maior, ele dá mais detalhes. Estavam próximos a eles os cobradores de impostos, os desencaminhados a ouvi-lo. Ele dá um contexto. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo:
este recebe os desencaminhados e come com eles. Disse-lhes Jesus, né, pois esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma, não deixa as 99 no deserto e sai atrás da perdida até que a ache. E achando, a superpõe sobre seus ombros alegre. E vindo a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu sobre um desencaminhado que muda sua mente do que sobre 99 justos que não têm necessidade de mudança da mente. Bom, pessoal, então, hoje a gente vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. E essa parábola é uma parábola que... Como é que ela aconteceu? Jesus estava cercado por estava cercado por cobradores de impostos, né? Os publicanos, vários cobradores de impostos, e também por pessoas que não eram, digamos assim, né? Eram pessoas que não eram olhadas com bons olhos pela sociedade judaica, né? Eles eram pessoas que não seguiam os preceitos religiosos, as regras. Então, né, tinha prostituta, tinha malfeitor, enfim. Eram aqueles excluídos da sociedade e os publicanos, que eram cobradores de impostos dos romanos, se reuniram para escutar a Jesus. Era muito comum isso, porque Jesus ele andava sempre com pessoas, né, que não eram aquelas pessoas, né, que a sociedade enfim, né, tinha como pessoas de bem, né? Ele mesmo dizia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Eu não vim para eu vim para aqueles que precisam de mim. E ele nunca negava, né, o socorro e o auxílio a essas pessoas. E muitas vezes Jesus comia com essas pessoas, né? Não tem aquele clássico caso, né, de onde Jesus vai, né, jantar, né? Jesus se convida para jantar na casa de Zaqueu. E Zaqueu era um publicano. Então, os fariseus, né, e os doutores dali que estavam querendo pegar Jesus, eles estavam ali perto de Jesus, sempre estavam ali espreitando Jesus. Eles começaram, então, a murmurar, começaram a reclamar, dizendo: quem é esse homem que se diz um rabi e que só anda com gente de má vida e até mesmo come com eles? E aí, Jesus, né, que, né, é o governador espiritual da Terra, mas é, digamos assim, né, a encarnação do amor, é o verbo encarnado, né? Ele traz o amor, ele veio trazer para a gente a lei do amor, ele não perde a oportunidade de dar uma lição, mas uma lição não no sentido de vingança, mas uma lição no sentido de mestre, de poder ensinar. E aí ele fala 3 parábolas. Tá? Primeiro ele fala da parábola da ovelha perdida. Depois ele fala da parábola da dracma perdida. E depois ele fala, né, a última parábola, a parábola do filho pródigo.
né, dando um contexto, né, ensinando aos fariseus que o Pai, né, ele era muito maior do que aquelas regras que Moisés tinha efetuado 500 anos atrás e que eles seguiam ao pé da letra, à risca. E Jesus, então, né, fala, né, de uma forma, digamos assim, indireta, né? Ele não cita diretamente os fariseus, mas ele escuta o que os fariseus falaram e ele, então, fala para, né, os publicanos, as pessoas que lá estavam, né? Ele fala a parábola da ovelha perdida. E essa parábola da ovelha perdida, ela tem conexão com uma outra passagem, que é uma das passagens mais lindas do Evangelho, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Que é uma... Estão vendo? Hein, pessoal? É que você desativou meu som. Então, estamos vendo Sim, sim. sim. Sim, beleza. Então, tem a ver com a parábola. A passagem é onde Jesus fala do bom pastor. Está lá em João, capítulo 10, versículo 10 a 21. E ele fala para a gente aqui, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que elas tenham vida e tenham abundância, né? E a tenham abundantemente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor aplica a sua alma sobre as ovelhas. O mercenário, não sendo pastor, de quem as ovelhas não são próprias, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as agarra e dispersa. Porque é mercenário e não interessam as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E assim como me conhece o Pai, eu conheço o Pai e aplico minha alma sobre as ovelhas. E tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Estas devo trazer e ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso mesmo, o Pai me ama, porque aplico minha alma para que de novo a recolha. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a aplico. Tenho o poder de recolhê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Por causa desses ensinos, houve de novo divergência entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem um obsessor e três varia, por que o escutai? Outros diziam: essas palavras não são de um obsidiado. Pode acaso um obsessor abrir os olhos aos cegos? Então, Jesus nos fala, primeiro, de uma coisa que é maravilhosa, que ele fala que nenhuma das ovelhas do aprisco dele se perderá. E mesmo que uma das ovelhas se perca, ele deixará as 99 das 100 que ele possui e irá buscar aquela ovelha perdida e, né,
subirá montanhas, atravessará rios, né? Se machucará nos espinhos, andará nos desertos, né? Entrará nas furnas para retirar a ovelha perdida, e ao achá-la se alegrará e a colocará sobre os ombros e retornará ao aprisco, né? Essa parábola nos dá um consolo tão grande, dizendo que nenhum de nós se perderá, porque o nosso Pai, como Jesus fala, quando diz que Ele é o bom pastor, quer que nós tenhamos vida, e né, uma vida feliz em abundância. E Ele, que é o bom pastor, conhece cada uma das suas ovelhas, conhece cada um de nós, conhece a nossa voz, conhece o nosso jeito, sabe, dos nossos problemas. E que Ele não deixará que nós nos percamos, mesmo que nós nos extraviemos pelo caminho, mesmo que nós nos, né, ovelhas rebeldes que somos, mesmo que nós, né, queiramos seguir caminhos diferentes e possamos, né, cair em armadilhas, possamos cair numa furna. E aí, a gente tem algumas questões, que são questões importantes da parábola. A primeira questão é a questão do céu e inferno, principalmente a do inferno, a questão das penas eternas, aonde existe uma grande celeuma, e principalmente, né, até hoje, várias religiões apontam, né, que nós seremos condenados ao fogo eterno do inferno, aonde, né, viveremos eternamente em suplício. E a gente vê, liga a televisão, cansa de ver pessoas falando isso, e costumam, né, até citar o Evangelho, né, lá, palavras de Jesus. É interessante que, né, que Jesus falou sobre isso. Falava, muitas vezes ele dizia que haverá choro e ranger de dentes, né, será condenado ao fogo do inferno. Ele falava. Mas por que Jesus falava isso? Porque era necessário ele se conectar com aquelas pessoas que lá estavam. O que adianta eu chegar aqui para falar com vocês e começar a falar, né, em alemão? Não adianta nada, ninguém vai me entender. Né? Aliás, eu nem sei falar alemão. Mas, de repente, se eu começar a falar difícil, né, falar aqui dos proscênios, falar aqui das, né, das ribaltas, enfim, né? E não adianta, não há como haver comunicação, né, entre pessoas se uma pessoa não é entendida pela outra. A comunicação, né, ela nos dá como lei, né, nos dá como pré-requisito básico que haja o quê? Haja um entendimento. Porque a comunicação, ela faz o quê? Ela transmite uma informação. Essa informação, ela dá um comando, ela, né, dá um esclarecimento. Se você consegue estabelecer, né, uma conexão, né, através da internet, através, né, ou através da fala e da escuta,
você já tem 50% do caminho andado. Mas aquilo que você fala, aquilo que você transmite, a informação que você transmite, se ela não for, que a gente chama, vou falar uma palavra aqui difícil, se ela não for inteligível, significa dizer, se ela não for compreensível, se ela não for, né, de uma forma que seja entendida, você perdeu todo o trabalho. Por isso que Jesus falava dessa forma, porque ele precisava trazer figuras, precisava trazer, digamos assim, metáforas, né? Precisava trazer metáforas, figuras de linguagem que fossem fortes o suficiente para que impressionassem aquela massa de pessoas que viviam a sua época, que eram ignorantes, não conheciam. Então, Jesus partia do conhecido para o desconhecido. Por isso, ele falava em parábolas, que é exatamente, né, uma forma de comunicação aonde você traz uma informação oculta, entre aspas, né, em algo, né, do cotidiano. E o pastor, né, e criação de ovelhas era muito conhecida na época de Jesus. Aliás, muito antes, né, houve um Daniel, que era fez, está lá no livro de Salmos, ele era pastor de ovelhas, né? E, enfim, então, né, quem criava ovelhas, né, que eram muitas pessoas, e todo mundo estava acostumado, sabia quem era o pastor, sabia qual eram as ovelhas, sabia que as ovelhas tinham que sair, tinham que passear, tinham que andar nos campos, tinham que andar nas montanhas. Então, Jesus estava falando de alguma coisa, estava falando de algo que estava no cotidiano, estava no dia a dia daqueles que lá estavam. E era perfeitamente compreensível. E ele queria, então, dessa forma, dizer uma mensagem que estava inserida, estava dentro dessa mensagem sobre ovelhas. E aí, ao mesmo tempo, como a gente começou a dizer no contexto, ele queria dar, né, uma lição, ensinar aos fariseus que, primeiro, Deus é um Deus de amor. Deus não separa ninguém. Ele não abandona ninguém. Os fariseus, eles se consideravam uma casta. Eles eram os separados, eles eram aqueles que eram os doutores da lei, eram aqueles que zelavam pelo cumprimento da lei. Eles eram aqueles que se consideravam superiores àquelas outras pessoas. E eles se consideravam tão superiores que eles não só consideravam aquelas outras pessoas como pessoas inferiores, como pessoas fora da lei, né, como pessoas assim que, como eles também recomendavam para que as pessoas que seguiam a lei, né, lei religiosa que eu estou dizendo, não se relacionassem com aquelas pessoas, não se relacionassem com os publicanos, não se relacionassem com as prostitutas, não se relacionassem com as pessoas de má vida, e muito menos tomassem café, almoçassem ou jantassem com eles. E Jesus entendia perfeitamente que aqueles que ali estavam, muitos deles, né, não vamos aqui também condenar todo mundo, o faziam isso
por amor a Deus, por querer que todos aqueles outros pudessem estar sempre na presença de Deus, porque a lei de Moisés, que Moisés fez quando saiu lá da libertação da escravidão do Egito, e quando ele desce do Monte Sinai com os 10 mandamentos, e ele vê aquele povo adorando o bezerro de ouro, e ele verifica a necessidade daquele povo no deserto ter um código de lei para cumprir, e aí ele escreve, né, o código, né, que rege os judeus, e muitos judeus o seguem até hoje. Ele traz, né, uma forma de fazer com que aquele povo ignorante da época de Moisés pudesse ter, digamos assim, um farol, um sinal, para que ele pudesse sobreviver, para que eles pudessem estar na presença de Deus. E é claro que Moisés não falou de amor, porque aquele povo não entendia ainda a questão do amor, né? Ele falava de um Deus dos exércitos, um Deus da vitória, um Deus que vencia os inimigos e que exaltava os vitoriosos. E Jesus veio, que mais de 500 anos depois, falar de um Deus de amor, um Deus, né? O Abba, o meu paizinho, aquele Deus que ama os justos e os injustos, os vitoriosos e os derrotados. E ele fala exatamente isso. Ele diz, né, quem é que tem 100 ovelhas? Quem é que tem 100 ovelhas, pessoal? Podem falar. Podem abrir o microfone. Quem é que tem 100 ovelhas? O que são as 100 ovelhas? Somos Ô, nós. Sérgio, Oi, querida. eu estava pensando aqui, quando você leu a parábola logo no início, eu fiz a seguinte ilação aqui. Quando a gente reencontra uma pessoa muito querida, que por algum motivo se afastou da vida da gente, a gente tem N pessoas à nossa volta, mas aquela pessoa que voltou ao nosso convívio, a gente convida todos para recebê-los em festa, né? Exato. A gente não abandona os amigos, a gente traz todos os amigos para estar em torno daquele que se afastou da gente. Aí me lembrei também do que você até mencionou, a parábola do filho pródigo, né? E Isso. a festa que o pai faz para receber aquele filho, que o comportamento daquele filho foi reprovável. Mas o pai o trouxe de volta. Por quê? Para o seio da família. Aí me lembrei também, nessa mesma linha de raciocínio, no trabalho da mesa de desobsessão de mediúnica, onde às vezes vem um espírito que pede para que a gente se organize para ir ajudá-lo a ir nas furnas, no lugar mais difícil, né? Para resgatar, às vezes, apenas uma pessoa que está perdida lá, que essa pessoa, como nós também, tem dívidas com o pai. Mas, naquele momento, é o pai trazendo aquela pessoa de volta. Então, a gente precisa aprender um pouco a aceitar o outro. Como o outro agiu com a gente no passado, a gente precisa, neste caso, passar pano, sim, e trazê-lo de volta para nós. É isso que eu estava pensando aqui, enquanto você falava aí, da necessidade da gente receber os nossos diferentes. Mas a gente, né, Sérgio?
ainda é muito comprometido com a revolta. Ah, falando de mim, tá? A gente só pode falar da gente mesmo. Era isso que eu queria comentar. Obrigada. Foi muito bom seu comentário, falando da gente. A alegria que nós temos de reencontrar um amigo que há muito tempo a gente via, né? E esse privilégio que nós temos, quando a gente, que Jesus fala, né? É esse sentimento que Jesus realmente, quando ele fala uma parábola. Né, Maurício? O que você acha? O que eu entendo também é o seguinte, que muitas vezes a gente se defronta com problemas com ovelhas desgarradas e temos essa tendência de até é, deixa a ovelha seguir o caminho dela. E esse caminho não é o caminho próprio, o caminho seguro, né? E é importante a gente ficar atento a essa ovelha, trazer ela para o nosso convívio novamente. E, e como na parábola do filho pródigo, festejar a volta, o resgate daquela pessoa que estava isolada do nosso convívio, da nossa sociedade, coisa assim. É isso que Jesus fala para a gente, né? Fala para a gente. A sua voz está muito baixa. Oi, está escutando? Tá meio picotando assim, tá meio. Vou chegar mais perto. Eu estava com fone de cabeça, mas a Laura veio para cá, aí ela não escuta com fone de cabeça, aí agora ela pode escutar. Aham, Melhorou agora? tá. Sim, então, Então, é isso que Jesus nos fala, né? Ele fala para a gente que quem, quem, quem é que tem 100 ovelhas e que se perde uma, não vai buscá-la, né? Que significa dizer que nós, ele está dizendo para a gente que nós não devemos abandonar os nossos, não devemos. E quando a gente fala abandonar os nossos, a nossa visão de nosso, né? Não é apenas a nossa família, né? Isso vai depender de cada um, vai depender do nível evolutivo de cada um, mas para Jesus, né? Ele está falando da humanidade inteira, porque ele é o governador espiritual da Terra, responsável pela nossa evolução. Mas cada um de nós também tem 100 ovelhas, que são todos aqueles que fazem parte da nossa vida. E a gente tem que buscar aqueles que se extraviaram e que são importantes para nós. E aí Jesus está falando do perdão, eu sei, está falando de mágoas, mas está falando de um sentimento de felicidade, abundância. Como eu estava falando, né? As penas eternas, né? Elas foram totalmente, né, aniquiladas com essa parábola, porque Jesus fala que o Pai quer que nós sejamos felizes, tenhamos abundância. Claro, ele é o bom pastor, mas principalmente dizendo que ele nunca nos abandona e que, se nós nos perdemos pelo caminho, ele vai lá buscar, porque ele é o nosso bom pastor e ele nos conhece, mas é preciso que nós façamos a nossa parte. E qual é a nossa parte? É chamar pelo pastor, é nos arrependermos, né? Como no filho pródigo. É preciso que nós, né, possamos nos ligar a ele, porque ele vai escutar a nossa voz e vai nos encontrar e vai nos colocar no ombro e, cheio de felicidade, vai nos retornar ao aprisco seguro das ovelhas. Não é, Hélida? Tá bem falado, né? Cada um está expondo, porque tem várias interpretações, né? São vários caminhos nessa essa parábola. Vamos dizer, é de acordo com o nosso entendimento, as nossas necessidades também, a gente vai direcionando, né, a interpretação. E eu Mas qual é a sua estava. interpretação? Não, cabe em tudo que foi falado. Agora,
eu li uma vez que o símbolo, aí no caso, essa alegoria, né, que ele faz do costume da época, falando sobre as ovelhas, é que a ovelha ela não caminha sozinha, ela se perde se não tiver ajuda do pastor. Então, ela sempre precisa do pastor conduzindo. Então, somos nós, né, que precisamos nos encontrar não em religião, mas ter uma religiosidade, uma fé, alguém que nos conduza para que nós não nos percamos no caminho. Esse, no nosso caso, é Jesus, né, graças a Deus, que nos conduz. E falando sobre os 99, né, que são aqueles que estão mais ou menos, que estão, ou que se acham em melhores condições espirituais, né? No caso também, ele pode ter feito essa analogia por causa dos fariseus, né? Que tanto tinham os publicanos, os pecadores, né? Que eles chamavam, quanto tinham os fariseus e os escribas, que eram considerados a parte mais elitizada, né? Que tinha mais estudo. Os fariseus, que se diziam muito entendidos de religião, e que se achavam como é que eles se achavam com o direito de dizer quem eram os pecadores, né? Que eram aqueles publicanos e aqueles outros judeus, né? Que estavam à margem da sociedade deles, mas que muitas vezes nós nos achamos preparados, nos achamos que já temos uma condição de caminhar sozinhos, mas por engano. Nós precisamos ainda de nos unir a outras pessoas, a outros tantos, como nós estamos fazendo nesse momento, né? Esse chamamento para essa realidade. Será que você já está em condição de caminhar sozinho? Lógico que não, né? Eu responderia por mim. Então, a gente ainda precisa de estar nesses grupos para que um ajude o outro, um possa ter compaixão, né, por aqueles que ainda não conseguiram nem ver a luz, nem conhecer Jesus. E se nós nos unirmos, seremos mais fortes e vamos dizer assim, em algum dia, né, algum dia nós conseguiremos chegar numa elevação superior. Eu entendo mais ou menos assim. Não sei se cheguei aonde alguém pudesse me entender. Eu não sei. A gente Oi. fala, a ideia é a seguinte: tudo que você falou totalmente procede, porque, primeiro, né, Jesus, né, ele é um bom pastor, ele saiu de um aprisco de almas seguras, que era da onde ele estava. Jesus é um anjo, ele saiu da esfera dos amadores, lá só tinha anjos. Não precisavam mais, já estavam vivendo a bem-aventurança. E ele, então, ele se encarna na terra para vir até nós, que somos as ovelhas desgarradas. E ele, então, veio até nós como bom pastor, né, reconduzir as ovelhas dele Nos guiar, né? Nos guiar por um para, caminho que... para o aprisco, que é, né, na presença de Deus, né, a bem-aventurança. E ele trouxe o evangelho para que nós pudéssemos seguir o caminho certo para chegar lá. E também, quando ele diz que eu não vim para os sãos, sim para os doentes, e aí ele fala que ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela perdida, ele está se referindo também aos fariseus, porque ele diz o seguinte: aquela ovelha perdida, que somos nós, que somos desgarrados, pecadores, que temos milhões de vícios, né? Elas precisam mais do pastor do que aquelas 99 que se acham, né? Se acham justas. Não quer dizer que elas sejam justas totalmente, mas elas se acham justas,
elas se acham que fazem justiça, e tanto é que elas têm até a presunção de denominar os outros pecadores. Então, Jesus deixa essas 99, né, os fariseus, os doutores da lei, deixa de lá para atender aqueles que são os pecadores, que são os publicanos, que são as meretrizes, que são, né, os leprosos, que são os malfeitores, enfim, os pecadores. Porque ele fala aqui, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Né? Ele fala de um Deus que veio para todos, sem exceção. E muitas vezes, né, ele fala: eu vou, né, me sacrificar para ir buscar aquela ovelha que está perdida, para que ela possa retornar, e deixar aqueles que já estão bem lá no aprisco, porque eles já conseguem se ajudar uns aos outros, porque nós vivemos em sociedade. Né? Nós não conseguimos, né, viver só, quer dizer, conseguimos até viver sozinhos, mas nós fomos feitos para viver em sociedade, dependemos uns dos outros. Né? Hoje em dia, então, a gente sabe muito bem disso, a nossa sociedade é uma sociedade interdependente. Nós precisamos do porteiro, precisamos do lixeiro, precisamos do supermercado, precisamos da padaria, né? Precisamos do táxi, precisamos do Uber, né? Vai por aí, precisamos do professor, Do precisamos médico. do médico, Médico, muito. né? Então, quer dizer, então, há aí o quê? Uma interação social, e aí existem, claro, existem muitas ovelhas que se perdem pelo caminho, né? Como você fala, né? Porque não seguem a voz do pastor. Né? E que voz do pastor é essa? A gente poderia falar do evangelho, mas aí, como eu estou falando de sociedade, eu vou falar de uma coisa que se chama ética. Né? Pelo menos seguir a ética, diferenciar o bem do mal, diferenciar né, a questão moral. É exatamente isso. E a questão moral Ele é algo é, é algo que a gente começa a entender que ela é variável de acordo com a época e com os costumes, exceto uma, aham. exceto uma, que é a moral do Cristo, porque essa é perfeita e essa não muda, ela é eterna. Por isso que nós buscamos seguir a moral do Cristo, porque ela, né, a minha palavra não passarão céus e terras, passarão, mas a minha palavra não passará. Jesus estava se referindo, então, à moral dele, que a gente estuda e procura aprender para que nós possamos estar sempre na presença de Deus e com a certeza que nós seremos felizes. Muito boa a sua colocação, Hélida, muito boa mesmo. Eu acho que nós precisamos desenvolver mais a compaixão, né? O entender que nós não estamos, se estamos aqui na Terra, não estamos tão superior àquele outro. Ele está num caminho pior, tá? No desvio mesmo, né? Nós, pelo menos, estamos num nível que estamos tentando, né? Mas é o que falo aqui, quem está no caminho mesmo do mal, do desvio mesmo, ele está só sofrendo. Porque mesmo que ele esteja em grupos que sejam iguais a ele, no caso daquele desvio, ele está sofrendo. Então, é aí que Jesus, né, vem com a sua equipe de resgate para tirar aquele irmão, para pelo menos colocar ele em uma sociedade, dentro de uma ética, para que ele possa ir se encontrando. E essa compaixão que nós já deveríamos ter, mas ainda existe eu não sei, um pouco de egoísmo, né? Nosso. Estou bem, a minha família está bem, então vamos nós, né? A gente cria, né, aqueles grupos e vai se isolando um pouco. Mas nós vemos como que Jesus está trabalhando, né, através dos amigos. Esses grupos, né, que, por exemplo, esse trabalho que vocês desenvolvem, nessas lives, essas lives todas que estão tendo, quer dizer, elas estão entrando dentro das nossas casas. Se nós só não atendemos, não prestamos, se nós não quisermos, né? Se nós não quisermos.
Então, eu acho importante esse trabalho, muito bom mesmo, dessa divulgação, dessa busca por nós perdidinhos aqui. Então, vem dentro das nossas casas nos buscar para refletirmos. Num domingo de manhã, chuvoso, mas que nós encontramos esse calor dos nossos irmãos, né? Obrigada a vocês que estão juntos. Olha, Sérgio. Ô, Sérgio? Graça, a Graça vai precisar sair. A Graça pediu para sair. Ela tem um evento agora no Quinto Seu, onde ela vai estar participando, né, como organizadora. Desejar ela um bom trabalho. Eu pediria que a gente vai encerrar aqui, né? Vou pedir se Aham. ela puder fazer a prece de encerramento, Graça. Eu não entendi bem o que você falou. Eu estou pedindo para que, se a Graça tiver nos Ah, sim. Eu vou fazer, eu vou Isso. fazer. Tá. Obrigada. Vamos agradecer a Jesus, hoje e sempre, a bênção dos esclarecimentos que ele trouxe até nós, trazendo numa linguagem simples para que nós, pessoas do povo, pudéssemos entender a verdadeira razão do amor, do perdão, da fraternidade. Agradecemos, Jesus, por esses breves momentos que vivemos aqui, em grupo, em harmonia, falando do seu Evangelho, trazendo para os nossos corações a paz, a serenidade, a compreensão e a aceitação do nosso semelhante, do jeito que ele é, porque em algum momento também somos aceitos do jeito que somos. Obrigada, Jesus, e que esse dia de hoje seja um dia de paz, de harmonia e de fraternidade. Uma boa semana para todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Obrigado a Bom todos. dia. Bom dia. Bom trabalho Obrigada. para você lá, tá, querida? Obrigada, vamos precisar. Que Jesus abençoe o trabalho de vocês. Vou ver se eu assisto pela internet, tá bom? Não, não vai ser transmitido, não. Ah, não? Ah, Não. bom, É querida, presencial, está pertinho de você, vai lá. tá bom. É que eu não estou lá, porque ontem foi show do Alok, então a gente saiu de lá. Ah, entendi, tem razão. Morar em Copacabana tem essas desvantagens, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Um abraço, Um fica beijo. com Deus. Beijo. Tchau. Tchau, Maurício. Tchau, Hélida. Bom domingo, boa Tchau. semana. Muito Boa obrigada, semana. hein? Um beijo para todos, tá? Um beijo na Boa Laura. semana para Tá todos. bom. Tchau, tchau. Tchau.